Boa noite. Hoje, 25 de julho de 2025. Uma data como qualquer outra, aparentemente. Mas hoje, vamos falar sobre algo invisível, mas essencial. Algo que está sempre presente, mesmo que não percebamos. Vamos mergulhar na complexa rede de satélites que sustenta nossa vida moderna, a teia que nos conecta globalmente. Você acorda, checa o tempo no seu celular, pede um carro por aplicativo, usa GPS para se locomover, paga com cartão, tudo isso depende de satélites, orbitando silenciosamente acima de nós. Eles monitoram florestas, rastreando desmatamentos e auxiliando na preservação ambiental. Conectam médicos a pacientes distantes, levando cuidados de saúde a lugares remotos. Processam transações financeiras em tempo real, garantindo a fluidez da economia global, e garantem nossa comunicação instantânea, conectando pessoas em todos os cantos do mundo. São a espinha dorsal do Brasil moderno, a infraestrutura invisível que impulsiona nosso dia a dia. Mas essa dependência é invisível, tão integrada em nossas vidas, que raramente paramos para pensar sobre ela. Só notamos quando falha, quando a conexão se perde e o mundo digital se desconecta. Confiamos nossa segurança, alimento e dinheiro a pontos de luz no céu, a essa constelação artificial que nos cerca constantemente. E se esses pontos se apagassem de repente? O que aconteceria se essa teia se rompesse? Construímos um castelo de cartas sobre essa base tecnológica, uma estrutura complexa e talvez surpreendentemente frágil. Cada aspecto da vida está interligado por essa teia espacial, dependente de sinais que viajam a milhares de quilômetros de distância. Ignoramos essa dependência, vivemos nossas vidas sem questionar a magia que acontece acima de nós, até que ela falte, até que a realidade nos mostre o quão vulneráveis somos. E a falta seria súbita, um choque para o sistema, e total. Imagine, uma terça-feira comum, 10 da manhã. A cidade pulsa, a vida segue seu ritmo frenético. De repente, tudo para. Um silêncio digital ensurdecedor toma conta do ambiente. Ligações caem, abruptamente interrompidas. Internet some, como se nunca tivesse existido. A conectividade se esvai. Computadores congelam. Telas antes vibrantes agora exibem um vazio estático. Máquinas de cartão travam. O comércio se vê impossibilitado de operar. TV e rádio via satélite emudecem. As fontes de informação se calam. No início, achamos que é só um problema local, uma falha passageira. Mas o silêncio persiste, se aprofunda, e a preocupação começa a crescer. O transporte entra em colapso. Um caos generalizado se instala nas ruas. Apps param, deixando milhares de pessoas sem alternativas de locomoção. GPS apaga, desorientando motoristas e passageiros. Caminhoneiros e motoristas ficam cegos, perdidos em um labirinto de ruas e estradas. Nos aeroportos, caos, filas intermináveis e voos indefinidamente atrasados. Comunicação com aviões falha, voos cancelados, segurança comprometida. O medo se espalha. O sistema financeiro congela. As engrenagens da economia param de girar. Pix, transferências, caixas eletrônicos, tudo offline. O acesso ao dinheiro se torna impossível. Seu dinheiro digital vira pó, um amontoado de bytes sem valor. A economia sofre um ataque cardíaco, com consequências imprevisíveis. Meteorologistas ficam cegos, sem acesso aos dados cruciais para suas previsões. Agricultores sem previsão. Defesa civil sem alertas. A população fica vulnerável. Voltamos a adivinhar o tempo olhando para o céu, como faziam nossos ancestrais. O futuro vira incógnita, um território inexplorado e assustador. O apagão não é só de tecnologia, é de previsibilidade, de controle, de segurança. O país para, mas o caos só está começando. A ordem social começa a ruir. O fluxo de capital, o sangue da nação, simplesmente para, deixando um rastro de incerteza e desespero. A vida moderna, de repente, deixa de existir.
nos forçando a confrontar nossa dependência da tecnologia. E o Brasil mergulha no desconhecido, em um abismo de incertezas e desafios. Logo percebemos que a situação era muito mais grave do que imaginávamos inicialmente. As notícias que chegavam eram fragmentadas e incertas, mas uma coisa era clara: não é uma falha local, é nacional. Um problema que se alastra por todo o país, afetando cada estado, cada cidade, cada indivíduo. A dimensão do problema começa a se revelar. Sem internet ou TV, restam rádios AM, FM, a única fonte de informação para muitos. As ondas de rádio se tornam a principal ligação com o mundo exterior. Notícias confusas, boatos se espalham rapidamente, alimentando a incerteza e a desconfiança. A verdade se perde em meio a especulações. O medo preenche o vácuo de informação, criando um clima de pânico generalizado. As pessoas temem o desconhecido, o que pode acontecer a seguir. Ruas lotam, todos tentam voltar para casa, buscando a segurança do lar, o conforto da família. Mas o trânsito é um caos sem semáforos ou GPS. A cidade se transforma em um labirinto de metal e desespero. Corrida aos caixas eletrônicos, a esperança de sacar algum dinheiro antes que acabe. Dinheiro vivo vira rei, mas logo acaba, revelando a fragilidade do sistema financeiro. Supermercados viram campos de batalha por água, um bem essencial que se torna artigo de luxo. Comida, pilhas, velas, itens básicos para enfrentar a escuridão e a incerteza. O pânico se espalha como fogo, consumindo a razão e a empatia. Carrinhos lotados, brigas por recursos escassos, a luta pela sobrevivência se intensifica. A civilidade se esvai, dando lugar a instintos primários. Nos postos, só dinheiro vivo, o cartão de crédito se torna um pedaço de plástico inútil. Filas quilométricas, combustível vira ouro, essencial para quem precisa se deslocar ou fugir. O medo do futuro alimenta o caos do presente, criando um ciclo vicioso de desespero. O Brasil acelera rumo ao abismo, sem freios, sem direção, apenas a força da inércia. A lógica de sobrevivência domina. O vizinho vira competidor. A amizade se transforma em rivalidade. O verniz social racha. O desespero é contagioso, se espalhando como uma epidemia. O mundo conhecido desmorona em horas, revelando a fragilidade da civilização. O instinto de autopreservação toma conta. A ordem se desfaz, a lei perde o sentido. E a corrida pelo básico se torna brutal. Uma luta animalesca pela sobrevivência. Dias depois, a realidade é ainda mais dura. Cidades viram armadilhas, eletricidade falha, blackouts se espalham. Sem energia, falta água, doenças surgem. O dinheiro perde valor, notas não compram leite. O escambo volta a arroz por água, combustível por comida. Habilidades práticas valem mais que diplomas. O lixo se acumula, dirigir é perigoso, ruas escuras e ameaçadoras. O medo domina, vizinhos se trancam. O trabalho desaparece, empresas fecham, desemprego total. A rotina some, o ciclo do sol dita o ritmo. O governo parece impotente. A cidade vira um labirinto perigoso. Cada esquina esconde desespero. A ordem social se desfaz rapidamente. No campo, a crise é diferente, mas tão grave quanto. A agricultura de precisão some. Máquinas modernas viram sucata. Agricultores voltam a métodos antigos. Produtividade despenca. Sem previsão do tempo, plantio e colheita viram apostas. Pragas não são mais monitoradas. Segurança alimentar em risco. Mesmo produzindo, como transportar comida? Logística colapsa. Caminhões não são rastreados, rotas não otimizadas, estradas perigosas. Alimentos não chegam às cidades. Supermercados continuam vazios, feiras desaparecem, restaurantes fecham. A fome volta com força. Pessoas fazem de tudo para alimentar suas famílias. A fome não escolhe classe social. Ela devora a civilização. Hospitais viram trincheiras da civilização, mas também colapsam.
Telemedicina some, exames e prontuários não circulam. Hospitais isolados, gestão de suprimentos falha. Medicamentos acabam, pacientes crônicos ficam sem tratamento. Só emergências são atendidas, e mesmo assim, com poucos recursos. Vigilância epidemiológica desaparece, surtos se espalham sem controle. O caos invade hospitais, violência, falta de leitos, desespero. Equipes de saúde exaustas, ameaçadas. O sistema de saúde ultrapassa o ponto de ruptura. Doenças avançam em silêncio. A esperança de tratamento se apaga. Sem ordem, a lei do mais forte volta. Polícia sem comunicação perde controle. Bairros ficam sem estado. Criminalidade explode. Saques e invasões se tornam comuns. Vizinhos se armam. Barricadas surgem. Desconfiança domina. A sociedade se fragmenta em feudos. Poder vai para quem controla recursos e força. Grupos criminosos expandem domínio. Distribuem comida em troca de lealdade. O Estado perde o monopólio da violência. Sobrevivência dita a moral. Empatia some. Autopreservação domina. A civilização revela sua fragilidade. O vácuo de informação é devastador. O Brasil vira uma ilha, sem saber se o mundo lá fora existe. O país se fragmenta, cada região isolada. Boatos substituem notícias. Pânico e paranoia crescem. Teorias da conspiração florescem. Líderes oportunistas surgem. Sem narrativa comum, não há ação coordenada. O isolamento é geográfico e pessoal. Famílias perdem contato. A angústia se multiplica. O mundo encolhe ao tamanho do bairro. Solidão e desespero se tornam rotina. Existe esperança? Sim, mas é limitada. Forças Armadas e Defesa Civil têm protocolos de emergência, rádios de ondas curtas, comunicação analógica. A prioridade é proteger infraestruturas críticas e distribuir recursos essenciais. Aviões podem voar com navegação antiga, rádios AM e FM voltam a ser vitais. A reconstrução seria lenta, baseada em tecnologias antigas. A resiliência humana seria testada ao máximo. Não há solução mágica. A recuperação levaria anos. O Brasil sairia marcado, mais humilde diante de sua fragilidade tecnológica. A esperança está na solidariedade e na reconstrução coletiva. Boa noite.